semana, pai e filho resolveram dar uma volta, cada um com a sua bicicleta, andando lado a lado com a mesma velocidade, admitindo-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai, em relação às da bicicleta do filho, giram com... Peraí. Se pai e filho andam lado a lado com a mesma velocidade, e se as rodas da bicicleta não deslizam no chão, eu posso dizer que a velocidade da bicicleta do pai e a velocidade da bicicleta do filho são iguais. E se as rodas estão conectadas com o chão sem deslizamento, essa relação também vale para um ponto extremo da roda da bicicleta do pai e da roda da bicicleta do filho. O ponto extremo da roda tem a mesma velocidade linear ou tangencial. Só que nas alternativas ele fala de velocidade angular. Nós vimos que velocidade angular e linear estão relacionadas por essa equaçãozinha aqui, ó. V igual a ômega vezes R. Então eu posso escrever que ômega vezes R para a roda da bicicleta do pai é igual a ômega vezes R para as rodas da bicicleta do filho. No enunciado ele diz que o diâmetro da roda da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. É o mesmo que dizer que o raio da roda da bicicleta do pai é o dobro do raio da roda da bicicleta do filho. Então eu posso substituir o raio do pai por 2 vezes o raio da roda da bicicleta do filho. Cortando R de um lado com R do outro, eu descubro que a velocidade angular da roda da bicicleta do pai é a metade da velocidade angular da roda da bicicleta do filho. É até intuitivo, né? A roda pequenininha tem que girar mais vezes para acompanhar a roda grande, né, numa das voltas, certo? E como velocidade angular e frequência estão relacionadas por essa continha aqui, ômega igual a 2π vezes f, tudo que eu posso afirmar para a velocidade angular, eu posso afirmar para a frequência. Então a frequência das rodas da bicicleta do pai é a metade da frequência das rodas da bicicleta do filho. Então, questão tranquilinha dentro daquilo que a gente viu. Letra A, o dobro da frequência, né? A metade da frequência e da velocidade angular, com certeza. Para o tipo de prova que eu estou fazendo, é o gabarito B. Questão 50. A queda de um elevador em um prédio em Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de fiscalização desses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, o professor de física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. Um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior de um elevador que desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando G igual a 10 metros por segundo, pode-se afirmar que a intensidade da força aplicada pela balança será em newtons. Elevador, balança, o sujeito de 70 quilos. Como o elevador tem aceleração para baixo, a força resultante tem que ser para baixo. Que forças que atuam no homem? O peso e a normal da balança. Quem é a força resultante então? É o peso menos a normal. E força resultante é massa vezes aceleração. No caso do peso, m vezes g. Massa do sujeito, 70. Aceleração do elevador, 2. Massa do sujeito, 70. Aceleração da gravidade, 10. É só isolar o m. Menos passa mais. E mais passa menos. A normal, que é o que a balança lê, 560 newtons. Então tu vê, era só saber que tem o peso e a normal, e o peso tem que ser maior que a normal. Fazer o diagraminha de corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton. Física, meu amor. Só o que a gente precisou fazer para achar a leitura da balança, que era 560 A de amor. Depois, questão 51. Oi. Bacana a tua colocação. Olha, quando eu vou fazer física, meu amor, é uma equação vetorial. Ou seja, a direção e o sentido da força é a mesma direção e o sentido da aceleração. Quando eu disse que a aceleração era para baixo e disse que a força resultante era para baixo, já estou respeitando o sinal da aceleração. Então, ao escrever que a força resultante era o peso menos
menos anormal, eu já estou respeitando o sinal da aceleração. Então por isso que eu não preciso me preocupar com esse sinal. Certo? Bacana a tua colocação. Depois, questão 51. Atualmente um grande número de satélites artificiais gira ao redor da Terra. Alguns são usados para pesquisa científica ou observações dos astros, outros são meteorológicos ou são utilizados nas comunicações, dentre outras finalidades. Esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem das seguintes grandezas. Gravitação universal, geralmente a gente vê no final do curso. Então essa aí, realmente, para o cara matar essa questão, ele teria que ter uma bagagem extra, além do nosso curso. Planeta Terra, massa M ou qualquer outro planeta. Satélite orbitando o planeta com massa Mzinho. O satélite descreve praticamente um círculo perfeito em torno do planeta. Então a força resultante atuando nesse satélite é chamada centrípeta. E força centrípeta nós chegamos a mostrar para vocês a formulazinha. mv² sobre r. Mas quem é que produz essa força centrípeta? É o fato de a massa do planeta atrair a massa do satélite. Lei de atração das massas de Newton. G vezes massa de um corpo vezes a massa do outro, dividido pela distância entre eles, que eu vou chamar de R, que é o próprio raio da órbita. Sempre que tu quiser calcular a velocidade orbital de um satélite, tem que igualar força centrípeta com força gravitacional. mv² sobre R é igual constante gravitacional universal, massa de um cara, massa do outro, R ao quadrado. Corta o R com R, corta a massa do satélite e ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. A velocidade orbital de um satélite só depende da massa do planeta orbitado e do raio da órbita. Não depende da massa do satélite, não depende da massa do Sol. Então vamos lá, massa do Sol? Não. Massa do satélite? Não. Massa da Terra e raio da órbita? Sim. Claro que o aluno que já estudou gravitação, já fez vestibulares, ele acaba sabendo desse detalhe sem fazer a conta, certo? Mas para te provar a relação matemática, então é a igualdade entre força centrípeta e força gravitacional. Questão 51, essa não tinha sido abordada. Questão 52, que bela noite para aprender física! Durante uma aula experimental de física, o professor realiza uma atividade de expansão gasosa, a pressão constante. Inicialmente ele tem 400 ml de um gás a 15 graus Celsius e deseja obter ao final 500 ml desse mesmo gás. Ao atingir esse volume, a temperatura da massa gasosa é... Isso é uma transformação gasosa. PVT por Votó. Famosa equação da transformação gasosa. Se ele falou que era pressão constante, eu arranco o P. Ele disse que era 400 ml antes e 500 ml depois. Mas a temperatura é em Kelvin! 15 graus Celsius, tem que somar 273, porra, 288 Kelvin. Tu não pode fazer essa conta em Celsius. Tu não pode, Kelvin. Cortou os zerinhos, divide por 2, divide por 4 em cima e embaixo, né? 72, multiplicação cruzada. 72 vezes 5, 350 mais 10, 300 Kelvin. Sempre que for trabalhar com gases, termodinâmica, transformação gasosa, é obrigatoriamente em Kelvin. Vou subtrair 273, 10 menos 3, 7, 15 menos 7, 8, 2 menos 2, 0, 87 graus Celsius. Dividir por Votó, questãozinha tranquila. Vamos para a questão 53. Em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o efeito Doppler com a luz. Nestas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser avermelhada, mais avermelhada do que realmente é, significa que efeito Doppler. Não chegamos a ver efeito Doppler. Isso seria a parte final de ondulatória, de acústica mais precisamente às vezes. Que história é essa de efeito Doppler? Efeito Doppler é aquilo que tu percebe quando um carro passa por ti. Ele vem com um som mais agudo e passa com um som mais grave. Efeito Doppler é o fato de um observador perceber uma frequência diferente da frequência emitida pela fonte. Uma maneira muito legal de tu sacar o efeito Doppler é indo para o mar. Se tu está lá no mar e ali está o mar, aí tu vai, o mar. E aí tu fica parado dentro do mar e vem as ondinhas e batendo no teu pé. Tu aceita que esse é a frequência das ondas do mar?
mim quando eu saio correndo em direção ao mar? Aumenta ou diminui a frequência? Aumenta, cai na água, que delícia. Vocês sabem então que se o observador se aproxima da fonte, a frequência tende a aumentar. Obrigado. Se eu estou dentro da água, vejo que as ondas estão grandes e fujo do mar, o que acontece com a frequência das ondas batendo em mim? Diminui. Tá vendo? Tudo bem para vocês? Quando o observador se afasta da fonte, a frequência tende a diminuir. Mas vamos para uma situação muito mais bizarra. Está lá no mar. E aí aparece o barbudo, o criador do universo, olha para ti e fala: pecador, não vais encostar no meu mar. E começa a afastar o mar de ti. Tu, estarrecido, perceberia o quê? A frequência das ondas aumenta ou diminui? Diminui, né? É a mesma coisa que tu está fugindo do mar. O mar está fugindo de ti, né? Tudo bem para vocês? Mas se for o Deus do Velho Testamento, aquele que é cruel, aquele que mata as pessoas, pecador, te afogarei no meu mar. Deus começa a jogar o mar para cima de ti. O que acontece com a frequência? Aumenta. Então vocês sabem que se a fonte das ondas se aproxima, a frequência tende a aumentar. Se a fonte das ondas se afasta, a frequência tende a diminuir. Show! Só que ele falou da luz ter ficado avermelhada. Então nós temos que entender um pouquinho das frequências das radiações eletromagnéticas. Vamos aproveitar e revisar todas. Ondas de rádio são as de menor frequência. Aumenta um pouquinho a frequência, vira micro-ondas. Depois de micro-ondas, se tu aumenta um pouquinho mais a frequência, vira infravermelho. Aí depois vem a luz, que começa com vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, raio-x e raios gama. São as 7 radiações eletromagnéticas em ordem de aumento de frequência. Se a luz foi do vermelho para o violeta, a luz ficar avermelhada mostra um aumento ou uma redução da frequência? Redução, né? Infravermelho abaixo do vermelho, ultravioleta acima do violeta. Então quer dizer que a frequência diminuiu. Então essa estrela que emitiu a luz está se aproximando ou está se afastando? A estrela está se afastando da Terra. Show de bola. Beleza. Vamos ver as alternativas. A estrela está muito distante da Terra. Está distante da Terra, só que isso não explica o fato de a luz ter ficado avermelhada. A estrela está se afastando. Sim, a estrela está se afastando. Então, resolvemos a questão e ainda batemos um papo sobre efeito Doppler. Só para garantir, letra C, a luz sofre refração na atmosfera. Sofre, mas não deixa a luz avermelhada. A luz se propaga com velocidade muito grande no vácuo. É verdade, mas não explica o fenômeno. A estrela está se aproximando da Terra, aí a luz ficaria azulada, certo? No inglês eles chamam de redshift e blue shift, quando a gente detecta essa alteração da frequência da luz. Questão 54 de ondulatória. Questão 54. A onda mostrada na figura abaixo se propaga com velocidade de 32 metros por segundo. Analisando a imagem é possível concluir que a amplitude, o comprimento de onda e a frequência da onda o desenho era bem simples, ó. O desenho lá tinha uma onda, no eixo X em centímetros estava registrando 8 e no eixo Y também em centímetros estava registrando 1 para cima e menos 1 para baixo. O que é a amplitude? É a distância medida do ponto de equilíbrio até uma crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Então esse tamanho que é a amplitude, logo a amplitude era 1 centímetro. Comprimento de onda é a distância medida entre duas cristas consecutivas, 2 vales consecutivos ou 2 pontos equivalentes da onda consecutivos. Consegue perceber que a partir desse ponto a onda começa a se repetir? Então esse tamanho daqui até aqui é o comprimento de onda, é o lambda, 8 centímetros. Só falta calcular a frequência de uma onda. Para calcular a frequência da onda, já que não sabemos a velocidade, podemos usar a equação fundamental das ondas, que eu chamo de veja o que uma lambida faz. Veja o que uma lambida faz. A velocidade é 32, o lambda está em centímetros, 0,08 metros. Aí eu calculo a frequência. Está multiplicando, passa, dividindo igual às casas, elimina a vírgula, fica 3.000 dividido para 8, 3.200 dividido para 8, 400 Hz. Assim a gente consegue assinalar a alternativa 18400, letra E. Coisa linda, estamos chegando.
Questão 55. Uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica que flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN, cuja direção é vertical e cujo sentido se dá de cima para baixo. Considerando que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que a massa da lâmina é 3,2 miligramas, é possível afirmar que o número de elétrons em excesso na lâmina é legal. A questão falava que tinha uma lâmina de cobre flutuando. Pô, mas as coisas não flutuam, não é possível. Ainda mais uma lâmina que tem massa. Se ela tem massa e tem gravidade, tem peso. Para ela estar flutuando, tem que ter alguma força se opondo ao peso. E para ela estar parada, esta força tem que ser igual ao peso. E como o peso é m vezes g, eu posso calcular que força é essa que empurra a lâmina para cima. Cuidado, hein, gente? A massa da lâmina era 3,2 miligrama. E qual é a unidade de massa do sistema internacional? É grama? É decagrama? É hectograma? É quilograma? Sim. Eu tenho que passar de miligrama para quilograma, cara. São quantos pulos da vírgula? 6 pulos para a esquerda, né? Então, para converter 3,2 miligrama em quilograma, seria 3,2 vezes 10 na menos 6 quilograma. Então, tinha que ter uma conversãozinha de unidade ali. 3,2 vezes 10 na menos 6 e a gravidade é 10. Assim, eu descubro que a força que empurrava a lâmina para cima é 3,2 vezes 10 na menos 5 newtons. Que tipo de força é essa? Só pode ser uma força elétrica, né? Já que ele falou que tinha campo elétrico de 20 kilonewtons por coulomb. Campo elétrico é força por carga. O valor do campo é 20 mil newtons por coulomb. A força que está atuando na partícula é 3,2 vezes 10 na menos 5. Assim eu vou descobrir que carga que essa lâmina tem. Eu vou descobrir que carga que ela tem. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Acho que todos aceitam que 20 mil é o mesmo que 2 vezes 10 na 4. Então eu descobri a carga que essa lâmina tem. 3,2 dividido para 2, 1,6. 10 na menos 5 dividido por 10 na 4 dá 10 na menos 9 coulombs. E agora que eu descobri a quantidade de carga que a lâmina tem, eu vou na famosa fórmula da quantidade de carga. A quantidade de carga, 1,6 vezes 10 na menos 9. O número de partículas eu quero saber. E a carga de cada elétron foi fornecida na questão. A famosa carga elementar. Corta 1,6 com 1,6. 10 na menos 9. Dividido por 10 na menos 19. Dá 10 na 10. Essa já era mais elaboradinha. Tinha que perceber que o peso se igualava à força elétrica, assim dava para descobrir a força elétrica. Usar a definição de campo elétrico para descobrir quanta carga tinha na plaquinha de cobre. E depois usar a quantidade de carga elétrica para descobrir o número de partículas em excesso. Então uma questãozinha já melhorzinha. 1 vezes 10 na 10. Letra C. Vamos que vamos. Questão 56. Com relação ao efeito fotoelétrico, são feitas as seguintes afirmações. Não trabalhamos efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é física moderna, final de curso. É lá nos 45 do segundo tempo. Antes de fazer a questão, vou bater um papo rápido contigo, então, sobre o efeito fotoelétrico, que fez o Einstein ganhar o prêmio Nobel, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Não foi a teoria da relatividade que deu o prêmio Nobel para ele, foi o efeito fotoelétrico. Naquela época, lá pelos idos de 1900, tinham duas coisas acontecendo no meio acadêmico muito importantes. Max Planck estava falando para a galera que dava para dizer que luz carregava energia em forma de pacotes, em forma de quantidades de energia. E ele falava que a energia de cada pacotinho de luz era H vezes F, onde H é uma constante chamada constante de Planck e F é a frequência da luz. E tinha um experimento ocorrendo nos laboratórios que ninguém conseguia explicar. O experimento é bem simples, ó, uma placa, um amperímetro que mede corrente elétrica, uma fonte de tensão e uma outra placa metálica
esse metal estava ejetando elétrons, porque corrente elétrica é feita de elétrons. Concorda comigo? Elétrons se movimentando dentro do condutor. Então, o nome é justo, hein? Efeito fotoelétrico, porque uma partícula de luz chamada de fóton bate no elétron e arranca ele da superfície metálica. Como tu ter objetos, jogar uma pedra e a pedra bater no objeto e deslocar ele. Então, efeito fotoelétrico fala de uma partícula de luz chamada fóton bater no elétron e arrancá-lo da superfície metálica. O que o pessoal desconfiava é que quando eu colocava, por exemplo, luz vermelha aqui, não acontecia nada. Quando eu colocava luz azul, aí ocorria o efeito fotoelétrico. Eles não entendiam por que a cor da luz influenciava no fenômeno. Que merda é essa? Será que o átomo enxerga a cor da luz e, vermelho eu gosto, azul não, ou vice-versa? Então o cara que explicou esse fenômeno foi o Einstein. O Einstein escreveu uma equação bem simples para explicar o efeito fotoelétrico. Einstein disse: os elétrons estão sendo ejetados da superfície metálica com uma certa energia cinética. A energia com que esses elétrons estão sendo ejetados tem a ver com a energia da luz que chega. Só que o metal ele cobra uma certa energia para ter o seu elétron arrancado. Então Einstein falou: o metal retira um pouco dessa energia do fóton. Einstein disse que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados pela superfície metálica era igual à energia do fóton incidente, que Planck determinou que era H vezes F, menos a função trabalho que dependia do tipo de metal. Se nós fôssemos fazer um gráfico da energia cinética dos elétrons ejetados em função da frequência da luz incidente, os gráficos para os diferentes metais dão todos paralelos, dependendo do metal do qual é feita essa estrutura aqui que vai ejetar elétron, tá pessoal? Então, por exemplo, se for césio, dá um gráfico, se for alumínio, dá outro gráfico. O césio eu estou usando como exemplo porque é o material que mais facilmente ejeta elétrons. Sabe os sensorizinhos de presença de alarme da casa? Ou quando a porta abre automático para ti? É o Einstein que criou aquela merda. É um sensor que tem césio dentro dele. Quando a luz emitida pelo teu corpo, infravermelha, bate no césio, ejeta elétrons e dispara uma corrente elétrica no circuito, a lâmpadazinha vermelha acende. Saca? É isso. O que esse gráfico me diz? Esse gráfico me diz que o césio só vai ejetar elétron a partir de uma certa frequência, chamada frequência de corte. O alumínio vai precisar de uma frequência de corte um pouco maior para começar a ejetar elétron. Se eu coloco uma luz com uma frequência menor que a frequência de corte, a energia cinética do elétron fica negativa. Ou seja, o elétron acaba não sendo ejetado. Esse aqui seria a função trabalho do césio, isso aqui seria a função trabalho do alumínio e assim por diante. Bati um papo rápido contigo sobre efeito fotoelétrico. Vamos ver se isso é o suficiente para matar a questão. Em relação ao efeito fotoelétrico, são feitas as seguintes afirmações. 1. Pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção do modelo corpuscular da luz. Para entender o efeito fotoelétrico, eu considerei a luz uma partícula ou uma onda? Uma partícula, né? O fóton, que é uma baguinha de luz, bate no elétron e arranca o elétron. Então, realmente, a teoria corpuscular da luz está sendo usada. Verdadeiro. 2. Consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. A luz é uma radiação eletromagnética. Então, bateu radiação eletromagnética na superfície metálica, ela cuspiu elétrons, ejetou elétrons, emitiu elétrons. Sim. Isso aqui é o efeito fotoelétrico. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nesta superfície excede um valor mínimo, que depende do metal. Como é o nome dessa frequência mínima? Falei, agora há pouco. Frequência de corte. Czinho ali era de corte. Frequência de corte é a frequência mínima que tu tem que emitir em cima da placa metálica para ela ejetar elétron. Mas abaixo disso, não ejeta elétron. A frequência de corte variou do césio para o alumínio? Variou, né? Então cada metal tem a sua frequência de corte. Tudo perfeito. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um valor mínimo.
que depende do metal. Perfeito, frequência de corte. Tudo certinho, tudo que ele falou sobre efeito fotoelétrico era verdadeiro. 1, 2 e 3, A de amor. Beleza, encerramos a UPF. Meu Deus, que correria. Olha, cara, de questões, eu não sei como eu e o polaco dividimos a matéria, eu não sei até onde ele foi com a matéria dele, mas eu particularmente, ficaria de discutir com vocês, que dinâmica é minha, né? Dinâmica é minha. Eu vou discutir com vocês gravitação universal futuramente, provavelmente, certo? Então, realmente, o curso não chegou nessa etapa ainda. Gases não fui eu que trabalhei com vocês, certo? O elevador a gente discutiu. Ondulatória. Ondulatória é comigo ou com o polaco? Não chegamos ainda nessa parte, né? Então, é uma coisa que a gente vai ver agora nas próximas aulas, questão de ondulatória. Então, essa questão ficou prejudicada também por ainda não ter visto a matéria, afinal, está no curso extensivo. Efeito fotoelétrico também é uma coisa que a física moderna quer visto no final do curso. Acredito que a eletrostática, o Rafa tenha trabalhado, então tem algumas questõezinhas que não foram vistas em função da natureza do curso. Nada demais. Vamos começar a atacar a CAF. A CAF ela tem uma questãozinha ou outra um pouquinho mais longa, então vamos começar a fazer uma pelo menos da CAF, antes de a gente fazer um ranguinho, né?